Deus.
Espírito Santo me convidou só para fazer essa leitura aqui. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, celebrando sempre, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado no falar como me cumpre fazer. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, quero te suplicar, quero te suplicar. Te buscar, quero levantar minha voz, por causa da tua misericórdia que dura para sempre, porque teu Espírito nos trouxe a esse momento, a esses desafios, a esses enfrentamentos. Muito obrigado, Deus, te agradeço. Te agradeço, Deus, por esse momento. Te agradeço, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Engrandecido seja o teu nome. Cobre nossa cabeça, nossa mente. Oh, Deus, tira-nos todas as palavras, dá graça, arranca o medo, a dúvida, faz o teu querer, Deus. Tu é dono de todas as vidas, de toda a obra, tu é dono de tudo, tudo é teu, Pai. Criador do céu e da terra, seja tu bendito, seja tu maravilhoso, seja tu bendito. Toma nossos corações, toma o coração do meu irmão. Se tu pediu para ler essa palavra, é porque tem coração, tem mente,
tua palavra que é espada, levantar o escudo da justiça, Pai. Calçar os pés com o evangelho da paz. Que haja paz, Senhor. Que haja paz. Que haja paz, Senhor. Que tu possa vir trazer tua paz no nosso coração, Deus. Estamos aqui para ouvir tua voz. Estamos aqui para ser vencidos pelo teu Espírito Santo. Estamos aqui para ser vencidos pelo teu amor, pelo teu sangue. Estamos aqui, meu Pai. Estamos aqui por causa disso, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Toda arma forjada contra nós, como diz Isaías, não prevalecerá por causa do teu nome. Tem alguém aqui nesse lugar que pode receber essa palavra diante da palavra de Deus, diante do Senhor, e ofertar uma salva de palmas para Ele, por favor? Só para Ele. Pode ministrar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, por favor. Ministra mais um pouquinho, por favor. Faz teu querer, Pai. Vamos meditar um pouquinho na palavra para depois a gente voltar para os louvores. Eu quero fazer uso da palavra para a gente meditar um pouquinho em Mateus 4. Mateus 4, a partir do verso 1. Coloca aí, Thaís. Verso 4, 4:1. Travou? Tá bom. Eu leio para você. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você pode me ajudar lendo o verso 4? Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te sustentarão nas suas mãos, e não tropeçares em alguma pedra. Verso 7, você pode ler? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Verso 10. O verso 11, todo mundo junto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Merece uma salva de palmas essa palavra. Aleluia. Bem, pessoal, esse texto, no verso 1, ele vem falando sobre a tentação de Jesus. A gente precisa quebrar alguns paradigmas aqui, porque a gente sabe que tem muita influência para acabar atrapalhando a nossa meditação e a nossa percepção espiritual. Então a gente começa a ler o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repete comigo, por favor, essa palavra: teve fome. Então, em primeiro lugar, eu creio que a palavra tentação de Jesus aqui, ela está muito equivocada, porque se a gente pegar agora o texto, pegar a Bíblia e ir para o Getsemane, pelo que a gente já leu aqui, você não vai ver em momento nenhum Jesus sentindo dor, chorando. Você não vai ver Jesus suando sangue. Você não vai ver Jesus brigando com os discípulos. Você não vai ver Jesus falando assim: poxa, você não pode me ajudar em oração em nenhum momento, nenhuma hora. Então daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Nesse texto, no Getsemane, ou no local da prensa, que quer dizer Getsemane, no Monte das Oliveiras, Jesus, ele chegou a orar 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo faz a tua vontade. E a terceira vez ele orou, a ponto de alguns, mais Lucas, traz detalhes que ele estava em tanta agonia. Ele mesmo fala: eu estou em agonia de morte. E depois ele fala: eu estou em agonia. E ele estava tanta agonia que os poros dele estourou e ele começou a suar sangue. Então, quando eu comparo aquele texto que ele passou por essas coisas físicas, e que depois a gente olha para esse texto que ele responde ali, na linha, sem nenhuma preocupação, ele respondeu para o diabo tudo que o diabo estava fazendo, ele respondeu. Então eu não consigo ver esse texto como uma tentação de Jesus, porque ele não pensou em desistir em nada. Mas não deixa de ser uma tentação, mas não era a tentação principal de Jesus. E quando a gente fala assim, nesse texto, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A minha cabeça, eu creio que a sua conotação é que Deus criou uma situação para prejudicar Jesus, para colocar o diabo ali para prejudicar Jesus. Então a gente precisa mexer nesse momento que não havia nada para prejudicar Jesus. Se você parar para notar, foi logo depois do batismo de Jesus. Jesus já estava com a idade varonil entre 33 anos.
começaria o ministério dele. Então ele passou pelo batismo. No batismo dele, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, veio sobre ele, e logo depois o céu abriu, a palavra de Deus disse: esse é meu filho que me compraz, esse filho me dá prazer. Quando acontece esse momento, logo depois desse momento, Jesus é levado para o deserto, porque logo depois que ele batismo, ele é levado para o deserto, quando ele vai começar o ministério dele. Aí ele vai começar o ministério dele, repete. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você parar para pensar e entender um pouquinho, parar para pensar, você vai notar o seguinte: vamos lembrar do povo que estava no deserto, perdão, do povo que era escravo. Jesus começa a mostrar para mim que todos nós passamos por um processo. Aquele povo estava escravo, Jesus era livre, amém? Mas vê se ele não passou pelo batismo dele, antes de começar o processo dele com Deus. Ele passou por um batismo, veio de forma corpórea, e logo depois ele foi colocado aonde? No deserto. Você consegue entender isso? Então você entende que aquele povo, quando começou a ter uma manifestação de Deus, Deus veio, falou com Moisés, falou: Moisés, eu vou tirar esse povo, eu vou abençoar esse povo, eu vou tirar esse povo, vou colocar esse povo para uma terra nova, eu vou dar a ele tesouro, vou dar a ele uma terra que emana leite e mel. Ou seja, havia um processo lá no final de uma promessa, mas no início a presença de Deus de forma corpórea. No caso com aquele povo, Moisés teve a presença de Deus, teve uma forma corpórea, que era o fogo que tocava naquele espinheiro e não consumia, e o espinheiro chega ali, e Moisés ouve aquela voz, e o espinheiro: Moisés, tire a tua sandália, que esse lugar é santo. Então Deus fala: eu vou levar você para tirar o meu povo, que eu sei que é escravo, está no Egito, quem são os seus exatores, vou levar ele para outro lugar. Então você pode notar que houve a presença de Deus, e nesse texto que a gente está lendo, houve também a presença de Deus, e houve a fala de Deus. Se como Deus falou para Moisés, Deus também falou para todo mundo: esse é meu filho. Então Deus fala lá, traz uma forma corpórea como fogo, e vem uma pomba como forma corpórea, uma pomba sobre Jesus. Por que como fogo para Moisés? Porque você, como homem, nós precisamos do fogo para ser purificado sempre. E quando a gente estiver na presença de Deus, nós precisamos de fogo, que nós somos passivos ao erro, segundo por segundo, minuto por minuto, pensamento a pensamento. Então Deus não despreza a gente, Deus chega perto da gente, mas a manifestação dele sobre mim, sobre você, que somos nascidos de homem, de mulher, ele vem em forma de fogo. Alguém entende isso? Faz o sinal para mim. Então ele vem em forma de fogo, mas com Jesus, que era puro, ele vem em forma de pomba corpórea, e no bico da pomba trazia um ramo de oliveira. Vem anunciando o sacerdócio da minha vida em Cristo Jesus. Em mim fogo, em nós fogo, em Jesus o sacerdócio, o purificador, a pomba branca, o sacrifício, o menor sacrifício. Logo depois ele é conduzido no deserto. Todo aquele povo foi conduzido no deserto. Para que serve o deserto? A gente vê, eu coloquei no devocional de hoje, Davi foi levado ao deserto, aos lugares mais difíceis e os montes mais altos. Então, quando nós somos levados ao deserto, como acontece nesse texto com Jesus, Jesus é levado ao deserto 40 dias e 40 noites,
jejuando. Algumas pessoas perguntam: bispo, ele bebeu? Alguns defendem que ele bebia líquido. E ele jejuando, quando sai dali, a gente começa a quebrar. Primeiro faz essa posição, quando ele sai dali, ele começa o ministério dele. Então, quando o povo sai do deserto, quando eu saio do deserto, é que começa o meu chamado. Quando eu passo por uma prova, é que começa o meu chamado. Está dando para você entender? Eu não posso ser chamado sem ser testado. E qual foi o maior teste? Primeiro, esse texto quando diz assim no verso 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Repete comigo: ele teve fome. Ele teve necessidade. Isso diz que Jesus era Deus 100%, mas ele também era homem como eu e você. Alguém está entendendo? Então ele teve fome. Fala comigo: ele teve fome. Quem já não teve fome aqui? Teve sede? Teve sede. Então eu não posso chegar e dizer que é Jesus só. Eu tenho que entender que esse momento Jesus está passando por uma situação que eu e você precisamos passar para saber que tipo de gente a gente vai ser. Que tipo de homem eu vou ser? Qual tipo de decisão que eu vou tomar? Ele teve fome, igual a mim, igual a você. Depois disso, o texto começa a falar sobre a tentação dele. Vamos reler o verso 3. Você pode me ajudar, por favor? Pronto. Se você está passando fome, a primeira coisa, ou está passando uma necessidade, um tipo de carência, qual o que o inimigo vem fazer? Lançar dúvida. Ele vem com 2 níveis de tentação. Ele vem falar para você que Deus não é teu pai, que você não é filho de Deus, que senão você não estava passando por essa situação. Alguém está entendendo? Se tu fosse filho de Deus, o que tu estaria passando? Por que você ainda está acreditando em Deus? Então ele vem primeiro com esse tipo de tentação, com esse tipo de provação, para saber qual é o teu relacionamento com Deus. Se você ficou com ele no deserto, como você está? Você abre mão dele ou você continua com ele? Ou você entra em crise? Porque aqui tem uma crise também muito interessante de alma. Não tem ninguém por mim. Digo que eu sou de Deus, mas olha o que acontece com a minha vida. Alguém está entendendo? E na verdade, a gente leu até agora antes, na verdade, Deus está querendo saber o que Ele pode investir em você. Qual o tipo que você de resposta quando você dá depois de ter uma intimidade com Ele? Qual o tipo de resposta que você dá quando o diabo vem falar para você que você não tem pai, vem botar carência em você, vem diminuir você? Qual o tipo de resposta que você dá? E o diabo também trabalha em outra coisa, em outra área, a segunda área que ele trabalha. Qual é a área que ele trabalha? Que você é obrigado a provar para alguém que tem valor. Você tem que provar. Esse é o maior fardo que nós carregamos na vida. Você tem valor porque o teu trabalho gera valor. Você entende isso? Primeiro, ele quer lançar dúvida na tua paternidade de que Deus está contigo por causa do teu desafio. Segundo, ele vem, prova que tu é filho de Deus. Faz alguma coisa. Poxa, eu tenho que provar. Tem gente que vive tendo que provar o tempo todo. Isso é um fardo, isso é uma escravidão. Isso é uma doença. Isso te bloqueia. A gente precisa de cura, porque eu preciso entender que para o chamado, para aquilo que a gente tem que fazer, eu não tenho que provar nada, porque se eu sirvo a Deus, eu vou me posicionar, Deus vai me instrumentalizar. Eu não preciso ficar com a mão na cabeça desesperado. Eu tenho que fazer alguma coisa para provar que eu sou de Deus, para mostrar que eu sou de Deus. Simplesmente eu vou ouvir a voz de Deus, porque eu tive na intimidade com Deus. Eu nem tive fome, porque a presença de Deus tirou minha fome.
ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer um montão de coisa. E na verdade o inimigo te coloca escravo de você precisar de ter que fazer um montão de coisa. E você tendo escravo, você não tem relacionamento com Deus. Você não ouve a voz de Deus. Deus vai falar com você e você não pode fazer. Você não vai ouvir a voz de Deus, porque Deus está querendo te dar direção e você está querendo provar que você é de Deus. Ele vem com duas estratégias, duas vezes. Então, qual é a resposta de Jesus quando o inimigo diz: você não tem pai e você é incompetente? E você tem que provar então que você é filho de Deus. Qual é a resposta dele? Lê para mim, por favor, o próximo verso. Então, como é que Jesus responde? Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, se eu tive com Deus no deserto, eu aguentei 40 dias, Deus me botou 40 dias. O que Ele falou para mim no deserto, meu irmão, Ele ministrou muito na minha alma para mim sair aqui fora e dizer: Satanás, Deus falou comigo, eu tenho um propósito, eu tenho que passar o meu batismo, eu tenho que passar por aqui. Tu vai falar um montão de coisa para mim, mas ainda o que fica forte na minha cabeça, que está consolidado na minha cabeça, foi o que Deus falou para mim fazer. O que tem na minha cabeça é o que Deus falou para mim. E detalhe, Jesus está citando Deuteronômios, capítulo 4, se não foge a memória, 8:3. Por que Deuteronômio 8:3? Porque quando o povo estava passando o processo do deserto, aí você vê que o diabo também estava lá no deserto, mas Jesus também estava no deserto com o pessoal. Então, quando estava lá, o povo começou a reclamar que estava faltando coisas, e que faltou comida, mas estava faltando por causa da fé deles. Deuteronômio começa a falar de Êxodo, e repete em Levítico, e repete em Deuteronômio, a terceira geração falando: olha, quando vocês abriram a boca, reclamando, não só de pão vive o homem, mas lembra do maná que Deus fez chover quando você não tinha nada. Alguém pegou? Lembra de quando você não tinha nada, você não era nada, você não lembra que chovia pão e Deus não deixou faltar nada. Então, quando Jesus está falando, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, Ele está falando que Deus falou com ele. Ele está falando que quando Deus fala com ele, Deus não deixa faltar nada. Deus não deixou faltar pão no passado, não vai deixar faltar pão. A única coisa que está errado agora é que se eu estou escutando a minha voz, ou estou dando crédito ao inimigo, ou não estou ouvindo a voz de Deus. Porque se eu estou ouvindo a voz de Deus, se eu passei pelo deserto e me foquei na voz de Deus, Deus vai falar comigo: filho, eu já falei contigo o que eu tinha que falar, eu não gasto tempo falando com o diabo, provando nada para diabo. Alguém entende isso? Agora eu tenho que gastar tempo, meu filho, mandando provisão. Se eu não deixei faltar provisão no passado, por que eu vou deixar faltar provisão? Se Jesus está falando aqui que na tentação, na provação dele, que a melhor palavra é provação, Deus não deixou de falar e não deixou de mandar o pão. Por que eu e você hoje vamos acreditar que Deus não vai falar e Deus não vai mandar provisão? Alguém está entendendo? Deus vai falar e Deus vai mandar provisão. Deus vai falar e Deus vai mandar resposta. Se você crê, manifeste-se diante dele. Deus vai falar e vai mandar resposta. A resposta não vem de mim mesmo. Se Deus sustentou e mandou a resposta, então Deus vai falar e Deus vai mandar a resposta. Eu não tenho que provar nada para ninguém, para diabo nenhum. Eu só tenho que manter meu ouvido atento à voz de Deus. Eu tenho que me manter instrumentalizado. Logo depois, o inimigo tenta de novo, para você ver. Fugiu? Não. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Está me acompanhando? Lê para
mim agora, por favor, todo mundo. Então, o que o diabo de novo faz? Se tu é filho de Deus, ele manda você fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus mandou você fazer. Alguém está entendendo? Mas ele vai usar a palavra, ele vai usar alguma coisa para falar com você, ou para tentar chegar à tua vida, para tirar de uma rota de Deus. Ele vai usar algo de Deus para te tirar da rota de Deus, para te jogar para a morte. Ele está dizendo ali, não, porque está escrito que se você pular, os anjos ainda vão te socorrer, se você pular fora, e não vão deixar você, porque a ordem, Jesus fala assim, como é que ele responde? Você nota que ele fala de novo, se tu é filho de Deus, e ele diz, está escrito. Então eu preciso entender que tem muita coisa que está sendo dita em nome do Senhor, que está fora do propósito do Senhor. Alguém está entendendo? Ah, pode, mas bispo, tá, eu acho, é confortável para você, mas de novo o diabo está perguntando se tu é filho de Deus. Então, se tu é filho de Deus, tu fala para ele, não preciso provar nada para Deus. Eu não sou carente de ficar provando nada para ninguém, nada para Deus. Porque Jesus diz assim, respondendo Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o quê? Meu irmão, eu não vou ficar inventando moda para Deus fazer nada, não. Eu não vou fazer uma coisa para dizer, Deus, tu tem que me abençoar. Não, eu vou fazer porque Deus falou para que eu faça. Eu vou estar pronto para Deus, para falar aquilo que Deus falou. Agora, aquilo que Deus não falou, ou aquilo que Deus não mandou eu ter foco, se eu estou tendo foco, eu vou estar perdendo, eu vou ter que estar provando algo que não tem necessidade. Então o inimigo de novo está trabalhando sobre o quê? Sobre o teu caráter. Está querendo mexer na tua natureza. Está querendo mexer. Está querendo lançar dúvida. Está querendo arrumar problema onde não tem problema. Não tem problema. Mas o inimigo está ali, cara, se joga nessa parede. Ou tu tem uma obra para fazer, ou tu tem que ficar testando quem é de Deus e quem não é de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Pula da parede. Cara, Deus não te chamou, não te ungiu, não botou azeite para você estar inventando troço. Se você ouvir a voz de Deus, naturalmente você vai ver o resultado das coisas de Deus. Não tem que provar nada para ninguém, prova para o Senhor. Ouve a voz de Deus. A questão é que o diabo está querendo que eu e você tome decisões em nome do Senhor. Ele está querendo que a gente faça pão aparecer em nome do Senhor, porque eu tenho que provar que eu sou de Deus. Ele está querendo que eu faça coisas para provar que eu sou de Deus, para provar que eu não sou carente, para provar que eu tenho Deus. A única coisa que eu preciso fazer para provar que eu tenho Deus é provar o sangue de Cristo Jesus na minha vida. Não preciso provar nada e nem você precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ficar arrumando, porque o inimigo gosta de arrumar. Lembra de Jesus? Deixa eu falar um pouquinho não, só citar isso. Quando Jesus, Pedro chega para ele, para falar para ele, Jesus, tu não precisa passar por essa dificuldade, tu não precisa ser perseguido, tu não precisa passar pela mão. O que Jesus falou para ele? Alguém lembra? Apartai-vos de mim, porque tu cogita das coisas de homens. Tu não cogita das coisas de Deus, tu está cogitando das coisas de homens. Então o diabo vai entrar nesse negócio. Por que Jesus fez isso, bispo? Porque Jesus estava instrumentalizado. Vou ensinar para mim. Porque se você não estiver instrumentalizado, qualquer coisa você vai achar que é de Deus. Qualquer situação você não vai ter maturidade, você não vai
glória, envolve orgulho. Se você observar o verso 5, volta para o verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Cara, tu vai ser rei sem precisar fazer sacrifício, você entende? Você vai ser o cara mais fera da igreja, você vai ser a mulher mais fera da igreja, você vai ser a pessoa mais fera. Levou ele no pináculo do templo, nós estamos falando de Jerusalém. Meu irmão, não adianta você ser a pessoa mais fera da igreja. Deixa eu dividir contigo uma experiência que eu tive. Eu tive várias experiências e eu comecei a entender esse texto começou a ministrar, quando todas as experiências que eu tive, aqui por exemplo, teve uma criança que estava com, lembra da meningite, uma criança que estava com meningite, a mãe e o pai chegou para mim e falou: bispo, meu filho está com meningite. Na hora o Espírito Santo falou: senta aqui na frente, enquanto a gente estiver adorando, o que Deus falar comigo nós vamos fazer. A criança estava uma semana sem comer direito, já estava meio tal. No meio da adoração, já devíamos estar primeiro, segundo, para terceiro louvor. O Espírito Santo falou: desce do altar, pega aquela criança, espreme ele no teu corpo e ordena que a unção da tua vida vá para aquela criança. Cara, isso é demais, você entende? Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, mas para mim foi uma experiência tremenda, porque eu olhei para o pai e para a mãe, quando aquela criança voltou para o colo do pai e da mãe, voltou melhor, voltou dormindo. No outro dia a mãe ligou para mim: meu filho está comendo de tudo, o que eu faço? Ele: minha filha, ontem tu estava reclamando que a criança não comia nem bebia e estava doente. Essa criança era para ficar doente mental. Cara, você não tem noção de uma experiência dessa é prazerosa. Você abraçar, você ouvir a voz de Deus, aperta e começar a declarar no meio do culto, o nego adorando, o pai e a mãe chorando. Daqui a pouco a criança volta ao normal. Você entende? Isso foi punk para mim. Eu sabia que Deus estava naquele lugar. Eu sabia que Deus estava falando com a gente. Depois daquilo ali eu tive muitas outras experiências de cura. Eu tenho um que está aqui, ó. Parece que ele vem só no dia que eu tenho que falar sobre isso. O Osmar. Meu irmão, eu não posso ter dúvida no meu coração do que Deus é capaz de fazer pelo milagre, mas eu não posso ter dúvida, porque eu preciso crer. Eu não posso gastar tempo com outra coisa, porque se eu estiver gastando tempo com outra coisa, eu não vou poder ver que Deus está falando que tem um milagre para ser feito hoje aqui na vida do Osmar. Osmar, quando chegou aqui, ele estava para morrer. Ele não sabe por que ele escolheu. Ele estava até bem no começo. A filha dele ligou para mim, Mona Lisa: por que eu tenho que vir? Meu pai vai vir para a igreja, ter um montão de igreja. Eu falei: não sei, filho, mas deixa ele vir em paz. Eu tive que esperar ele passando mal. Eu tive que esperar Deus me faz descer do altar e repreender o espírito de morte. Depois tentaram operar a vista dele, a filha dele. Depois, debaixo de uma palavra, a filha dele: bispo, não vou levar, tem alguma coisa errada. Você lembra disso, Mona Lisa? Isso, não, era a vista de um homem. Ou ele poderia ficar cego. A criança poderia morrer. Ele poderia estar morto. Eu poderia falar de um montão de tempo que foi tremendo na minha vida, mas sabe qual foi o período que mais me edificou? Não foi o período que Deus levantou 8 igrejas dentro do 15º, foi o período quando Deus chegou para mim e falou assim: filho, eu quero que você saia da polícia militar. Eu quero que você saia da polícia militar e eu quero que você vai ser ajudante de pedreiro. 2 anos de deserto. Esses 2 anos de deserto, a minha cabeça ficava o tempo todo que eu tomei decisões erradas, que eu não era para ter saído, que eu era para ter me aposentado, ter feito isso. Eu seria oficial e eu já estava para ser oficial, capelão. Meu irmão, nenhum milagre
que Deus usou minhas mãos, ouvindo a voz dele, me desviando de qualquer outra coisa. Nenhum milagre se comparou a 2 anos. 2 anos direto. Eu trabalhando. Saí para deixar de ser oficial da Polícia Militar, para estar trabalhando de ajudante de pedreiro. Eu lembro de vários casos, mas uma senhora que ela fazia compra, passava ali todo dia. Eu sou crente. Eu virava massa em frente ali. Eu era ajudante do ajudante de pedreiro, porque o pedreiro só virava massa, depois que eu aprendi a virar. Mas eu ia lá e carregava 3 por 1, 3 por 1, 3 carrinhos de pedra, 3 carrinhos de areia, 1 saco de cimento, 3 por 1, 3 por 1 de novo, 4 3 por 1. Vem eu com 4 sacos de cimento, contava, virando aquela massa enorme. A mulher passava, a igrejinha aí, vai para frente ou não vai? Já pedindo a Deus para não estar com a pá, já queria estar com a enxada para dar uma enxadada nela. Todo dia, e no dia pior, uma lua tremenda, todo sujo de cimento. Foram 2 anos. Irmão, 2 anos nunca se compara. Você vê uma vida sendo tratada pela tua vida, é uma coisa séria demais para Deus. Mas quando tua vida é tratada no meio do deserto, é muito mais séria para Deus, porque você vai estar sendo instrumentalizado para amanhã você poder levantar a tua mão, e Deus fala, levanta a mão e diz que eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, porque depende do período que você passa no deserto. Bispo, por que o senhor está falando isso? Simples. Volta para mim, por favor, para o verso que a gente estava lendo. Eu vou pular a glória do mundo, o verso 8 e 9, para a gente entrar no verso 10. Entra no verso 10 direto, por favor. O que está escrito no verso 10? E o verso próximo vem dizendo, e os anjos vieram servir. Você não acha que Jesus poderia ter feito isso no primeira tentação? Ele é autoridade, ele era Deus. Eu quero saber por que esse verso está aqui, se isso aqui, ele não chega a ser tentação, chega a ser um processo querer que você seja uma coisa que você não é, que você tenha sentimentos que você não precisa ter. Mais provação do que tentação. Alguém consegue entender? Eu estava aqui naquele momento sendo provado quando a pessoa estava com um filho aqui doente, mas que estava sofrendo tentações e perturbação. Era aquela mãe, aquele pai. Vocês estão entendendo? Aquela mãe pensando, como é que a gente vai fazer? O médico falou que não tem jeito. Certa feita, eu estava numa churrascaria, almoçando em Belford Roxo, uma churrascaria que tem bem escondida. Aí tinha um pessoal tomando cerveja, veio um homem por trás, me deu um abraço e levantou. Esse aqui é o homem de Deus. Ali, ó. Você não me conhece, não. Você pregou lá em Belford Roxo. Aquela mulher ali era minha mulher. Cachaça pura. Ia para a igreja e tomava cachaça. Aí ela, toda sem graça, fez assim para mim. E ela me disse que lá teve um testemunho. 2 testemunhos. 2 crianças. 2 crianças. Estavam desenganadas pelo médico. No dia que eu estive lá, elas foram curadas. E eu briguei com todo mundo. Eu lembro que eu peguei sobre Davi e falei, ó, se você vier na minha fila de
de oração e vier com caramuça, sai, porque eu vou te expulsar da minha fila de oração. Eu quero gente que queira brigar, eu quero gente que tenha fé, eu quero gente que queira fazer alguma coisa, eu quero gente que queira enfrentar o gigante. As duas mães não saíram da minha fila, e elas não me falaram que o filho estava desenganado, elas só levantaram o filho, colocaram, pediu óleo. Pô, Deus me deu uma palavra, eu briguei com uma palavra para uma palavra para outra. As duas crianças ficaram bravas. Era o assunto de Belfor Roxo, Igreja de Nova Vida Belfor Roxo. Bispo hoje já falecido, já partiu para o Senhor. E ele me encontrou ali e ele falou, ela falou que houve, e daquele dia que ela sentiu aquela unção, nunca mais bebeu. Muito bacana isso. Mas quando eu olho para esse texto, digo assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e começaram a servir. Jesus podia ter terminado aquilo logo no começo, mas ele deixou para mim e para você uma coisa: filho, tem provação que é importante eu e você passar. Tem provação que vai fazer a gente ficar mais maduro, mais forte. Tem provação, porque Jesus poderia ter falado isso e terminado. A gente só leria isso. A tentação de Jesus, o diabo começou a tentar ele falou: sai fora, em nome do meu Pai. Ele era Deus, ele era homem, estava com fome, e ele era Deus, 100% Deus. O que me faz tremendo, que Jesus estava ali, era 100% Deus. Ele era o único que tinha autoridade em qualquer lugar, e ele falou para mim e para você. É a palavra do meu Pai, não é a minha palavra. Ele era Deus, mas ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu começo a entender que nesse momento começa a ter um mover sobrenatural, aonde a aprovação, que é uma coisa natural para todo mundo, só que eu e você não vemos isso nas questões espirituais. Se você quiser fazer um teste para engenharia, você tem que fazer faculdade, você tem que ter o seu diploma, você tem que colocar e fazer uma prova, e se você for aprovado, você vai exercer teu trabalho, mas eles vão exigir de você alguma coisa. Mas eu só penso que no mundo espiritual é a lavandeira, e eu creio que Jesus está querendo mostrar para mim e para você: não, você precisa passar por momentos que você vai aumentar a tua confiança com Deus a tal maneira de você ser aprovado para poder concluir a obra de Deus, para você poder chegar num lugar e falar: eu estou aqui em nome de Jesus, e o diabo correr. Jesus não deixou isso aqui por outro motivo. Jesus, ele deixou isso aqui para mim e para você entender que a gente tem fome, tem sede, a gente passa por deserto, mas uma coisa que não sai de mim nem de você são convicções espirituais. Se você teve, você vai ter convicções espirituais. Se você não teve, não adianta que você não teve, mas você está no caminho para ter convicções espirituais. E você precisa dessas convicções, porque o inimigo vai ficar te norteando o tempo todo, dizendo para você: faz isso, transforma pão, mostra. Pô, a maioria das coisas, dos memes que as pessoas me mandam é de crente, é um crente que tem um martelo do topa bater na cabeça dos outros, é outro mostrando poder, é outro mostrando isso, todo mundo mostrando poder. Todo mundo mostrando poder, enquanto Deus está querendo mostrar para mim e para você o quanto nós podemos ser provados e aprovados. Ele se manifesta na nossa vida, para que os anjos possam chegar e servir. Ele não está querendo ver poder, ele conhece poder, ele trouxe a existência, ele era Deus, mas ele está mais preocupado em saber como é que você está preparado ou preparada. Como é que eu estou preparado? Como é que nós
dele, ele só tinha fracasso e derrota. Que ele não tinha as alianças, ele não era provado e aprovado pelo Senhor. Meu irmão, não adianta você ser só de Deus. Você precisa ser provado e aprovado pelo Senhor. Você vê que quando ele repreende Satanás, fora, em nome de Jesus. Hoje eu tenho que falar isso, você entende? Dá para voltar ali? Então Jesus lhe, o quê? Então fala comigo, ordenou. Governo. Fala, governo. Governo. O diabo não suporta governo. Você entende? Teve ordem, teve governo, o que ele teve que fazer? Retira de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele dá culto. Isso o diabo já sabia, mas ele sabia que Jesus era autoridade. Tinha autoridade para ordenar ele, para ele soltar uma vida, para ele fazer isso, para ele fazer aquilo, para ele não poder. E o que ele diz? Então Jesus, volta para outro verso, por favor. Com isso, o que você está entendendo? Não mudou o céu. Não mudou o céu. O céu não era um. Então você se levanta provado e aprovado em nome de Jesus no meio da tua dificuldade. O céu horrível, você pega e você hoje, com o governo dentro de casa, no seu trabalho, você troca o céu. Não adianta você ficar vivendo o céu. Deixa o governo de Deus estabelecer e troca o céu. Deus não está dando oportunidade para você ficar ruim, para ficar tudo mal. Deus está dando oportunidade para mim e para você trocar o céu sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre tudo que está em volta. Eu preciso trocar o céu. Eu não posso deixar o diabo toda hora ficar interferindo no meu trabalho, no meu propósito. Eu preciso trocar o céu. Eu não posso ficar achando, pensando. Eu preciso trocar o céu. Eu preciso trocar o céu onde tem demônios falando para vir anjos servindo. Alguém entende? Dá para fazer um barulho para o Senhor se merece. Eu prefiro me adaptar ao céu do que trocar o céu. Então Deus está falando para mim e para você: troca o céu que está na sua cabeça, troca o céu que está na tua vida, troca o céu do teu futuro, troca o céu do teu trabalho, troca o céu. Para, ele não pode falar mais do que isso. Ele só pode tentar provar para você ser aprovado. Desde aprovado já tem que tirar. Eu fui aprovado, eu senti. Você me perturbando para me doer, eu fui. Me perturbando para me abandonar, eu não abandonei. Me perturbando para me fazer isso e aquilo, eu não fiz. Então eu estou aprovado, eu tenho autoridade. Fora! Troca o céu. Aonde não tem governo, não troca o céu. Aonde tem governo, o céu é trocado. E ele falou: sai fora. Com isso, deixou o diabo. Dá para você reler isso para mim de novo? A gente precisa de anjo. A gente precisa trocar o céu da nossa cabeça. A gente está sempre pensando naquilo que o diabo quer colocar e projetar na nossa cabeça. A gente é de Deus. E o diabo começa a projetar um montão de coisa, um montão de... E a gente daqui a pouco está perturbado. Daqui a pouco a gente está atrofiado, pesado. Exatamente como o diabo quer que a gente seja. Nessa noite quero falar para você que você não está sendo tentado, não. Você está sendo provado para mudar de estação. Está sendo provado para você poder levantar a tua mão e realmente você dizer: em nome de Jesus, eu não estou aqui porque estou aqui. Eu não estou aqui porque eu fiz teologia. Eu não estou aqui porque... Eu estou aqui porque o Senhor me chamou para estar nesse lugar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o Senhor me chamou para fazer isso. Eu tenho certeza que o Senhor me chamou para me trocar o céu
te dar algo que você está toda hora pensando em, eu acho que eu vou parar, eu acho que não dá. Está querendo que você troque o céu. Que você pense diferente. Que você haja diferente. Tem um cântico pra gente nesse momento que o pessoal está orando. Troca esse céu, Jesus. Troca esse céu. Pede a Deus para trocar o céu da sua cabeça, o céu do seu coração. Você é provado e aprovado para tudo. Senhor, se tu está me provando, porque tu quer me fazer algo maior, eis-me aqui. Me dá uma oportunidade, Senhor. Vem com o teu Espírito sobre mim, como veio sobre o meu Jesus. Deixa eu passar por esse deserto. Deixa eu ter intimidade contigo, porque esse local é um local de tanta intimidade que o inimigo não teve coragem de entrar nele. Tu era tão grande nele, tu era tão forte nesse deserto, que o inimigo não teve coragem. Ele sabia que o Espírito Santo conduziu. O texto começa falando, e o Espírito conduziu para aquela situação. E o Espírito conduziu.
peça ao céu, onde anjos estão andando, e rejeite esse céu, onde demônios estão querendo influenciar. Eu te toco, Senhor.
enche esse lugar da tua presença. Enche a nossa vida da tua presença. Enche nossa mente da tua presença. Enche nosso coração da tua presença. Tira a nossa humanidade que atrapalha. Tirando a tua presença, tirando a alegria, tirando a maturidade, tirando o teu espírito, tirando a revelação,
de Jesus. Amém. Eu creio, eu tomo posse. Amém. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas por causa da provisão de Deus. A vida provisão celestial. O céu vai começar a trocar agora. O céu vai trocar na sua casa. O céu vai trocar dentro da sua casa. O céu vai trocar na sua mente. O céu vai trocar. O céu vai trocar. Aonde a dor, dúvida, aonde a incerteza que o inimigo está querendo instalar, Deus está querendo dizer para você: eu estou colocando certeza, eu estou colocando governo. Estabelece o governo que ele não volta. Troca o céu, troca o céu, troca o céu. Fala para ele: Deus, eis-me aqui, governa sobre a minha vida, Jesus. Aleluia. Nessa oportunidade eu quero te apresentar a minha oferta. Eu sou muito grato a Ti porque Tu me dá essa oportunidade. Meu Pai, eu conheci o Teu amor e o Teu Evangelho antes de conhecer todas as pessoas que estão nesse lugar. Eu conheci esse princípio antes de conhecer qualquer pessoa que está aqui nesse lugar. Eu conheci provações antes de conhecer qualquer pessoa que está nesse lugar. Eu não abro mão, meu Pai, de viver por esses princípios. Eu consagro a minha vida, eu consagro a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu quero te pedir, meu Pai, troca esse céu. Onde não há desqualificação, aonde não há espaço para diminuir, para perder, onde não há espaço para perder tempo com as coisas do inimigo, com as coisas que nós achamos ou com que nos acham, mas nós estamos agora investidos em trocar o céu sobre a nossa cabeça e sobre o nosso coração. Quando nós temos oportunidade prática, nós não vamos abrir mão, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado por esse tempo, obrigado por esse lugar. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui presente. Obrigado pelas provações, porque as provações só vão levar a autoridade e governo que estava faltando, Pai. As provações só vão consolidar, meu Pai, aquilo que Tu está determinado em fazer, não aquilo que nós pensamos ou achamos, mas aquilo que precisamos fazer para glorificar o Teu nome. Nós queremos o nosso corpo, a nossa mente, nosso coração longe daquilo que o inimigo está querendo forjar, colocar nele. Nós nos blindamos agora pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus. Cobrimos uns os outros. Vamos para os nossos lares debaixo da Tua casa, da Tua graça. Vamos para os nossos lares estabelecendo o governo e trocando os céus. Já trocado dentro do nosso coração e na nossa mente. Nós fazemos isso. No nome poderoso do Deus que comanda o deserto. Do Espírito que nos conduz no exército. E de Jesus que nos recebe na porta do deserto.
A igreja do Senhor diz amém. Pode dar mais uma salva de palmas se tu tem liberdade. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Possa levantar o rosto dele, que ele tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o rosto dele e nos dê a paz, a paz, a paz. Amém? Shalom. Antes de você ir para sua casa, dá um abraço a alguém e fala: tem um céu trocado sobre a nossa vida. Tem um céu trocado, um céu de paz, um céu de tranquilidade.